paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, e a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento nessa rede social. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, ao qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, você está servindo a Jesus ou você está servindo este mundo? Cabe a você ter o discernimento a quem você serve. A Bíblia diz que não devemos servir aos dois senhores, mas a um único só, a Jesus, e obedecer à palavra de Deus. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, no primeiro versículo, e aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. É isso aqui que nós temos que mostrar. A Bíblia, a palavra de Deus. Não é vir para uma rede social como essa, onde dá diversos pregadores, diversos seguidores, entendeu? Várias pessoas nos ouvindo, vai vir para cá para falar da vida dos outros. Não foi para isso que Deus me chamou. Então, se você vê quem quer que seja nessa rede social, dizendo que está sendo usado por Deus, falando da vida dos outros, você pode ter certeza, essa pessoa está sendo usada por Deus, não. Está sendo usado pelo diabo. Infelizmente, essa aqui é a verdade. Porque que verdade é essa que a pessoa descobriu? Que em vez de anunciar o reino de Deus, está falando da vida dos outros, dos pastores, até de instituição religiosa, dizendo que aquela instituição religiosa é falsa. Mas você não vê a pessoa falando da igreja idólatra, da bruxaria, da feitiçaria, das seitas diabólicas, ou até falando contra Satanás e os demônios. Você não vê essas pessoas fazendo isso. Mas a pessoa tem uma força, tem uma coragem para falar de igreja e dos pastores da igreja, dando até nomes isso, falando que o pastor lá é falso, que ele é falso. É só lá. E as seitas? E as igrejas idólatras? E a feitiçaria, a bruxaria? Tu não vai falar nada não? Só ataca a igreja. É o discernimento aí, irmão. Você entendeu? A mesma coisa aqui que eu já vi aqui, as pessoas falando mal das novelas bíblicas. Falando mal da novela bíblica, mas você não vê a pessoa falando contra as novelas imorais. As novelas mundanas que está falando, que está estimulando ali a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Mas da novela bíblica, a pessoa conseguiu entender que está cheio de heresia e a novela é falsa. E as novelas mundanas? Está estimulando as pessoas, até as crianças, ao pecado e a se levantar contra Deus. Aí você começa a ter o discernimento. Irmão, pare de seguir essas pessoas. É o conselho que eu te dou. Essas pessoas estão levando maldição para a tua casa. Principalmente você que é servo de Deus, você tem um discernimento. Conforme eu vou descobrindo aqui, irmão, vou deixando de seguir um por um. Até alguns aqui que eu vi que eu pensei que era de Deus. Tempos depois, eu peguei aqui na minha própria rede social, desprezando a Bíblia, falando mal de igreja, entendeu? Falando mal de alguns pastores que eu conheço, que eu sei que esses pastores são de Deus, entendeu? Quando eu peguei ali, na mesma hora eu tirei, deixei de seguir. Isso é coisa simples, irmão. Quer ver você acabar com esses falsificadores que estão aqui? É só você abandonar eles, entendeu? Deixa de seguir eles.
Eu só quero bênção aqui, irmão. No meu endereço aqui eu só quero bênção. Entendeu? Ah, mas a pessoa não é evangélico. E você está seguindo. Não está mexendo comigo, não está mexendo com as igrejas? Deixa aí. Agora eu estou falando esses que ficam falando mal das igrejas, falando mal da Bíblia, querendo tirar a bênção que está em você. Tome muito cuidado. Porque Isaías, ele profetizou dizendo assim: se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. Você entendeu? Jesus e a palavra de Deus são um só. Por isso que está aqui, ó. E também muitas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Entendeu? E por isso elas eram agradecidas a Jesus. Seguiam a Jesus de livre e espontânea vontade. E estavam ali falando de Jesus. Então o segredo da vitória é esse: sirva a Jesus com o coração aberto. Tome muito cuidado, tanto nessa rede social como em qualquer outra rede social. Existem muitos enganadores aqui, enganadoras, que se dizem conhecer a verdade, e a verdade que eles não conhecem de jeito nenhum, porque senão eles estariam falando a verdade da Bíblia, não da vida dos outros. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração.